Olá, pessoal. Nós estamos aqui com a Jéssica Duarte, que é uma das sobreviventes da tragédia da Boate Kiss. Oi, Jéssica. Olá, tudo bem? Jéssica, tudo bem, Jéssica? Jéssica, como foi a tua chegada na boate Minha nesse chegada. dia? É, Então, a gente não iria pra boate nesse dia. Foi meio, na verdade, de última hora que a gente decidiu sair de casa e a gente foi para um outro estabelecimento, que era um barzinho, na verdade, não era uma boate. E a gente foi já era muito, já era tarde, já era passado de meia-noite. E aí a gente chegando nesse estabelecimento, tava muito cheio, a fila tava imensa. É, a gente achou que a gente nem iria conseguir entrar. E aí a gente resolveu sair da fila. E meu ex-namorado falou pra gente dar uma volta na cidade, ver o que que tinha. E aí ele acabou indo pra Boate Kiss. Chegando lá, tinha uma vaga de carro exatamente na frente da boate, então facilitou pra gente estacionar o carro ali. A fila não tinha mais ninguém, porque como já era, isso já era daí, quando a gente decidiu sair da fila do barzinho, já era 1 e pouco, quase 1 e meia da manhã, então já praticamente estava todo mundo lá dentro, então não tinha fila lá fora. E aí a gente tudo acabou atraindo para que a gente entrasse lá. Daí a gente acabou entrando. E, Jéssica, e como foi o momento? Em que momento tu percebeu ali que estava se iniciando o incêndio? Em que momento foi esse? Em que parte da boate tu estavas? Eu tava no banheiro, eu tava no banheiro feminino e meu ex-namorado no masculino. Quando a gente saiu do banheiro, quando eu saí do banheiro, ele já tava na porta do banheiro me esperando, do banheiro feminino. E aí nisso a gente já viu que tava uma multidão se empurrando, tava todo mundo indo em direção à porta de saída, mas a gente não tinha entendido o que que era, a gente achou que era uma briga. E aí nisso o primo dele, que também estava com a gente, nos avisou que não era uma briga, era fogo. E nos apontou o local do fogo, que era do outro lado da boate, né? A gente estava bem próximo da saída, na verdade. E aí, a partir dali, o primo dele pediu para eu segurar a camisa dele e o Bruno foi atrás de mim, os dois me empurrando em direção à porta de saída. Só que daí eu não dei conta de segurar. Então, tu saíste dessa forma, tu já estavas um pouco debilitada Eu na hora que não, tu estava saindo. eu não Não consegui. lembra? Não, eu não saí consciente. Não saiu consciente. Entendi, Jéssica. E, assim, como é que tu ficaste com sequelas? Como é que tem sido? Como é que tu tá fazendo após 10 anos, né? Durante esses 10 anos, para ressignificar as marcas, tanto psicológicas como físicas, dessa tragédia? Foi ali o ano de 2013 inteiro de tratamento, né? Fiz muita fisioterapia, tanto física quanto pulmonar, psicologia, enfim, nutrição, porque também emagreci demais, né? Perdi muito peso porque eu não me alimentava, até por uma questão depressiva e tudo mais. É, então foram ali. Quando logo depois que eu saí, eu era completamente dependente da minha mãe, então eu não conseguia fazer atividades básicas assim do dia a dia, tipo ir ao banheiro, tomar banho, enfim. Os meus dois braços foram bem queimados e as minhas duas pernas. Então eu andava com dificuldade, porque ainda as pernas foram pouco queimadas perto dos braços, mas tudo que eu precisava fazer com os meus dois braços eu não conseguia fazer, desde comer, desde fazer todos os tipos de coisas básicas que a gente faz sem perceber. Então foi o ano todo ali de muito tratamento, né, motor, pulmonar também, porque também fiquei bem debilitada, a parte respiratória, então era todos os dias de terapia intenso, né, e aí assim foi por um ano até que eu consegui
e recuperando aos poucos todas as minhas funções novamente. E só a parte pulmonar foi alguns bons anos de tratamento. Hoje, graças a Deus, todos os meus exames são normais. Vivo como se fosse uma pessoa sem ter participado de um incêndio tão grande. Então, todos os exames completamente normal, mas todos os anos, né, sempre feito um check-up bem minucioso em relação a isso, porque a gente não sabe, né, que qualquer momento pode aparecer alguma coisa, porque ninguém sabe o que essa substância pode causar a longo prazo. Entendi, Jéssica. Com relação ao teu psicológico, tu fizeste terapia, fez algum tipo de tratamento, ainda faz? Como é que tem sido? Fiz e continuo fazendo, né? Acho que terapia é uma coisa que, na verdade, a gente não deve parar nunca. Então, continuo fazendo. Os traumas psicológicos, com certeza, são muito maiores, né? Do que hoje, fisicamente, eu sou uma pessoa também sem nenhum tipo de dificuldade. Então, hoje é só trauma psicológico mesmo, mas que também estou lidando da melhor forma que eu posso, com terapia, com atividade física, enfim, com coisas que me deixem bem. Mas o trauma mesmo, eu acho que é uma coisa que a gente aprende a conviver, né? Acho que tratar e lidar, curar isso é uma coisa que eu não sei se um dia eu vou conseguir. Jéssica, tu tens contato com outros sobreviventes ou com parentes de pessoas que vieram a falecer nessa tragédia? Eu tenho contato com a família do meu ex-namorado, né, que faleceu. Então, tenho contato com a mãe, com a irmã, a gente se fala ainda, até porque eu namorei com ele muitos anos. E a família dele era como se fosse minha família, então não teria sentido perder esse contato. Claro que com o dia a dia vai diminuindo, né? Aos poucos você não vai falando todos os dias, mas o contato permanece. Sempre que uma ou outra sente saudade, a gente conversa. E com os outros sobreviventes, eu também, né, tenho contato via rede social, mas também é muito pouco, porque como eu saí de Santa Maria, eu acabei me afastando muito de tudo que estava lá em volta de Santa Maria, né, associação e tudo mais. Então eu tenho contato ali que a gente conversa quando é necessário, se acompanha de longe via rede social, mas contato próximo mesmo não tenho mais. Como você mencionou, né? Você saiu de Santa Maria. Você não voltou mais lá desde quando saiu? Eu Ou voltei, voltou? eu voltei umas 2, 3 vezes para visitar minha ex-sogra e minha cunhada, né? A gente ainda fez logo depois, ali deu, sei lá, uns 4, 5 meses pós-tragédia, eu voltei. A gente ainda fez uma vigília, que era bem comum na época, você fazer vigílias para as vítimas, né, que faleceram. Então a gente fez uma vigília para o meu ex-namorado, encontrei alguns amigos, família. Então fui umas 2, 3 vezes, isso até ali 2015, depois não voltei. Desde 2015 nunca mais voltei. Entendi. Jéssica, depois de 10 anos, né, dessa tragédia, como é que essa tragédia ainda impacta, que tipo de impacto tem na tua vida ainda? Eu acho que é muita coisa, né? Além de ser uma tragédia que comoveu aí o mundo, né? E você ter estado e ter sobrevivido a ela, eu acho que já é uma coisa que pesa muito, né? Você carrega isso, acho que pro resto da sua vida, porque você não é mais a Jéssica, né? Uma Jéssica, a Jéssica qualquer. Você é a sobrevivente que sobreviveu àquele trágico acidente daquele ano tal. Então, assim, posso chegar em qualquer canto do mundo. Se as pessoas me perguntarem por que das minhas cicatrizes, eu só falar Boate Kiss, a pessoa sabe quando foi, onde foi, o que aconteceu. Então, você ser identificada, sei lá, 10 anos
que passou, eu ainda sou identificada como uma vítima, isso pesa um pouco, né, obviamente, e os traumas, né, que eu carrego e que eu venho carregando aí no dia a dia, que a gente vai aos pouquinhos passando e você vai lembrando do porquê que você tem medo de pequenas coisas que não fazem tanto sentido numa vida, né, de outra pessoa, talvez que não tenha por algo tão trágico, isso vai te remetendo, né, no dia a dia, por que eu tenho medo do simples fato do meu pai e minha mãe irem viajar e eu não estar junto. Então, por que eu tenho medo do simples fato de eu perder um contato em questão de minutos, eu ficar muito nervosa. Então, assim, é nesses pequenos acontecimentos do dia a dia que isso vai te remetendo a tudo que você viveu, né? Então, eu acho que nesses 10 anos isso continua me impactando e acredito que, mesmo com muita terapia, ainda vai acabar impactando numa coisa ou outra, né? Jéssica, como você mencionou aí, né? Você ficou com vários traumas. Você consegue sair novamente, entrar em outra boate, ir para festa? Como ficou em relação a isso, a tua vida depois dessa tragédia? Hoje eu já não saio mais pra boate, pra festa, porque acho que pela idade mesmo, né? Você vai chegando num ponto que as coisas, outros tipos de coisas vão te interessando. Eu também sou mãe, então acaba que todos os ambientes que eu vou é algo que eu possa levar minha filha junto. Mas sim, fui muito em boates depois do acontecido, muito mesmo. Então, ali 2014, 2015, 2014 eu tive uma fase de revolta muito grande. Eu acho que o luto você tem várias fases e você vai passando por elas aos poucos. Então, em 2014 eu tive ali um ano de revolta muito grande. E aí aquela de tipo, tô nem aí pra nada, né? Tô revoltada com o mundo, com o universo. E aí frequentei muita balada. Mas ainda assim, mesmo muito revoltada com tudo que tinha me acontecido, frequentar a balada foi de forma diferente. Então eu ia pra balada, mas eu sabia onde estava um extintor de incêndio, eu sabia onde era a porta de saída. Se o lugar estava muito lotado, eu não entrava. Se eu não sentia que o ambiente me parecia adequado, eu não entrava, eu saía e eu não frequentava mais o lugar. Fiz algumas denúncias de lugares que eu achava que não estavam condizentes com o que realmente deveriam ser. Então, assim, frequentei muita balada, sim, mas o meu pensamento e a minha cabeça foram completamente diferentes, né? Porque eu passei por alguma coisa e eu precisava aprender com aquilo, né? Então, o mínimo que eu acho, assim, que a gente fala, que a gente tenta conscientizar as pessoas, é que, mesmo sendo frequentadores, que eles tenham a noção dos lugares que eles estão frequentando, né? Então, que eles saibam se o lugar tá mínimo. Você não tem obrigação de saber de ler, assim, exatamente do que tem que ser, e da lei que tem que ser, o que tem que estar presente, o que não tá, mas você tem que saber do mínimo, né? Então, para saber se está seguro. Infelizmente, a gente não pode mais simplesmente estar num lugar achando que o dono está te garantindo segurança porque você está ali. Então, os mínimos detalhes eu acho que é necessário hoje você, como frequentador, saber para se sentir seguro num lugar. Então, mesmo eu frequentando, eu sabia exatamente onde eu estava. Entendi, Jéssica. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. E é isso, a gente termina por aqui. Muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço.